Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? A Azul quer a Gol, mas a rota tem turbulência. A Azul vem tentando comprar algum concorrente desde 2019 para se tornar a maior companhia aérea do Brasil. A Gol está em recuperação judicial. Será que essa transação vai sair? É isso que a gente vai ver nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar relembrando um pouco da trajetória de tentativas da Azul em comprar algum concorrente aqui no Brasil. A primeira foi no dia 11 de março de 2019. A Avianca Brasil estava em recuperação judicial, e aí saiu essa notícia. A Azul faz proposta para comprar parte das operações da Avianca Brasil. Não conseguiu. E aí veio a pandemia. E como a gente sabe, a pandemia trouxe um efeito negativo muito forte em todos os resultados das companhias aéreas. E aí o que aconteceu? Várias outras empresas também entraram em recuperação judicial no mundo inteiro. E aqui no Brasil foi a Latam Brasil. Então, a notícia do dia 9 de julho de 2020, Latam Brasil entra no processo de recuperação judicial do grupo nos Estados Unidos. Então, a Latam começou a ter muita dificuldade em honrar os seus compromissos de curto prazo, pediu proteção lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? A Azul entendeu que seria uma outra oportunidade de fazer a aquisição de um concorrente. E aí no dia 28 de 11 de 2021 saiu essa notícia aqui, ó. Presidente da Azul desiste de comprar a Latam por enquanto. Então ele fez uma oferta pela Latam Grupo Total, mas não foi aceito pelos investidores. Quanto que ele ofereceu na época? Tem uma notícia aqui do dia 29 de novembro de 2021. A Azul apresentou proposta de 28 bilhões de reais para comprar o grupo Latam, mas não foi aceito. Atualmente, o market cap da Latam está em torno de 35, 36 bilhões de reais. Então, de fato, a oferta foi muito baixa. Só que uma coisa que ficava no mercado era o seguinte, falei, olha, a Latam está com problema, mas outras companhias aéreas também estão. Por que a Azul ela não está em recuperação judicial, também não está em tanta dificuldade assim? Aí que você começa a ver um pouco dos resultados da Azul naquela época. Então vamos lá. Resultado de 2022. Receita, crescimento de 60% em cima de uma base pequena de 2021, mas chegou a 15,9 bilhões de reais, com um lucro operacional muito maior do que de 2021. Foi 47 milhões em 2021, foi para 1 bilhão 135. Só que tem um problema. Essas empresas se endividaram bastante no meio da pandemia, inclusive a Azul. E ainda tem toda aquela parte de proteção cambial, etc. Então só a despesa financeira foi 4 bilhões e meio. E aí o resultado líquido foi 1 bilhão 379 negativo. Muito melhor do que os 4 bilhões e 700 que a Azul tinha reportado de prejuízo líquido em 2021. Mais uma empresa em prejuízo bilionário. Só que a posição de balanço já estava mostrando que ela ia ter muita dificuldade em 2023. Por quê? Vamos lá. Para quem está vendo aqui na tela, 4 bilhões e 800 de ativos circulantes no dia 31 de 12 de 2022 e 15 bilhões de passivos circulantes. Então você já via que ia dar problema. Vamos pegar aqui os passivos mais críticos. Empréstimos e financiamento, 1 bilhão 127. Arrendamento, que são os aviões, 4 bilhões. Mais 2 bilhões e 400 de fornecedores. Só aqui tem mais de 7 bilhões de reais de passivos circulantes críticos. Com 4 bilhões e 800, era óbvio que a Azul ia ter problema em 2023. Só que ela conseguiu renegociar com seus credores. Saiu essa notícia no dia 6 de março de 2023. A Azul faz acordo com credores e afasta a RJ, a ação dispara. E a Gol? A Gol também estava passando por dificuldade nesse período todo e entrou em recuperação judicial no dia 25 de janeiro de 2024. Gol entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Só que olha que interessante, pessoal. A demanda por voos começou a crescer muito nesses últimos tempos e está faltando avião no mercado. Olha o que aconteceu aqui no dia 31 de janeiro de 2024. Latam diz estar em busca de aviões para sua frota em meio à crise na Gol. Então várias companhias aéreas, e nesse caso a Latam, começou a ver que a Gol não estava pagando seus arrendadores, quem sabe eles não querem passar essas aeronaves para a Latam. E isso, obviamente, é uma notícia negativa para a Gol. Por quê? Porque ela precisa de avião para conseguir gerar receita e sair da recuperação judicial. Tanto é que saiu essa notícia aqui, ó, no dia 12 de fevereiro de 2024. Gol investiga esforço da rival Latam para se apropriar de suas aeronaves. Então, só má notícia para a Gol nesse início de ano. E isso, obviamente, teve um reflexo muito forte no valor das ações. As ações iniciaram o ano a R$ 8,35. Atualmente, R$ 2,57. Então, uma queda forte, né?
Como que está a situação hoje da Gol? É difícil a gente saber hoje, porque ela ainda não divulgou seus resultados do quarto trimestre. Mas, olhando o terceiro trimestre, já dá para ver que a situação estava bem difícil, né? Vamos pegar aqui, ó, para quem está vendo aqui na tela, receita do terceiro trimestre de 23 contra 22. Crescimento de 16,3%, chegando a 4 bilhões 665. Lucro operacional cresceu bastante, 825 milhões contra 40 milhões que eles divulgaram para o mercado no terceiro trimestre de 22. Só que, assim como outras companhias aéreas, endividamento muito alto e ainda tem as proteções cambiais, 2 bilhões de resultado financeiro negativo, o que fez a empresa gerar um prejuízo líquido de 1 bilhão e 300 só no terceiro trimestre de 23. Lembra que a Azul divulgou um prejuízo semelhante em todo o ano de 2022. Então, a situação da Gol era difícil mesmo, em termos operacionais. E em termos de balanço patrimonial, vamos ver? Então, ó, 3 bilhões e 500 de ativo circulante, 13 bilhões 996 de passivos circulantes. Vai dar problema. Vamos fazer a mesma análise que a gente fez na Azul. Passivos circulantes críticos, 1 bilhão 152 de empréstimos e financiamentos, 1 bilhão e 800 só de arrendamento, os aviões, e mais 2 bilhões 118 aqui só de fornecedores. Soma tudo isso daqui, dá mais de 5 bilhões. Tem 3 bilhões e meio de ativo circulante, vai ter problema nos próximos meses, né? Tanto é que está em recuperação judicial. E como a gente sabe, qualquer empresa que entra em recuperação judicial, a Gol vê uma oportunidade. E agora a gente entra na notícia principal. Então vamos lá. A Azul está avaliando as possibilidades para um eventual M&A com a Gol, numa transação que pode incluir desde uma proposta de compra total da rival ou compra de ativos específicos. A aérea, comandada por John, contratou o Citi e mais uma empresa para ajudar na assessoria dessa proposta para avaliar uma possível proposta, conforme reportou primeiramente a agência Bloomberg. Fontes corroboram a informação ao Pipeline. Ainda que uma união seja transformacional para a Azul, tornando-a a maior companhia aérea brasileira e dominando a ponte aérea, a companhia teria que enfrentar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, encarar os credores da Gol, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, restrições da Agência Nacional de Aviação Civil e uma diferença operacional relevante quando se olha a frota de aeronaves. Então, tem bastante entrave para essa transação conseguir se consolidar. Vamos entender aqui um pouco das análises feitas pelo mercado. Apesar de a Azul voar em mais de 70% das suas rotas sem sobreposição com a Gol, então na hora que você junta a empresa tem pouca canibalização de rota, ambas partilham de fortíssimo poder de preço e num setor que atualmente conta com apenas 3 grandes empresas e convencer o CAD a aprovar uma operação que une 2 dessas sem nenhum tipo de remédio. Não seria simples, lembra o relatório da Ativa Research, que está analisando um pouco desse caso. Então eles veem que para você comprar a Gol seria bom, até porque você não tem muita canibalização quando você junta as duas operações, mas como só tem 3 grandes players no mercado, você pegar 2 e o CAD aceitar essa união, a princípio, pela visão da Ativa Research, isso seria um problema. Eu nem acho que isso é um problema. Por quê? Porque o CAD, principalmente quando as empresas estão passando por muita dificuldade, ele dá uma flexibilizada nessas uniões que é muito melhor do que a Gol simplesmente quebrar e parar de operar. Tá? Então, eu acho que isso não vai ser um problema tão grande assim. Mas os outros pontos eu acho que vai ser um problema um pouco maior, né? Vamos lá. Outro desafio seria a malha aérea operada pela Gol, composta por aviões Boeing 737, enquanto a Azul voa de Airbus e Embraer. Embora a integração das operações possa gerar ganhos de sinergia, a adição de Boeings à frota da Azul poderia aumentar os custos de manutenção. Isso eu acho que é um problema. Por quê? Porque uma das formas de uma companhia aérea conseguir ser muito mais eficiente em termos de gastos, né? Ou seja, otimização de despesa, investimento, etc., é você ter pouca variação de aviões dentro da sua frota. Se você coloca a Boeing dentro de uma frota que tem Airbus e Embraer, vai ter mais treinamento de pilotos para você conseguir ter pilotos que consigam voar qualquer tipo de aeronave, vai ter negociação com arrendadores e fabricantes que são bem diferentes, vai ter que ter peça de reposição de aviões que vão ser bem diferentes dentro do portfólio que existe hoje da Azul. Então, isso eu acho que é um problema operacional que precisa ser resolvido, né, ou analisado antes de fazer essa aquisição. Isso eu acho um problema, até porque depois que compra aí a despesa sobe pra caramba, a empresa fica com prejuízo maior, né? Beleza. E tem o último aqui, ó.
A equação financeira também pode ser um obstáculo. Como a gente viu, a Azul acabou de conseguir uma renegociação com seus credores, né? A Azul concluiu no ano passado a renegociação de dívida com arrendadores de aeronaves, na qual emitiu 370 milhões de dólares de títulos de dívida com vencimento em 2030. A um custo de 7,5% e converteu 570 milhões de dólares de dívida em ações preferenciais da companhia. A Azul teria dificuldade em levantar novos recursos via emissão de dívida afirmativa. Isso eu acho que é um problema mesmo. Acabou de renegociar, acabou de pegar boa parte da dívida e transformar em equity, e aí vai conseguir ter financiamento de banco ou qualquer outros investidores querendo aportar dinheiro na empresa depois, né, de uma renegociação recente. Isso eu acho difícil também. Uma das opções da Azul, levar a Gol, seria fazer uma proposta alternativa de plano, oferecendo um valor maior de pagamentos aos credores, para tentar fazer os credores da Gol aceitarem a proposta da Azul. Em 2021, a Azul fez uma proposta pela Latam, que estava em recuperação judicial nos Estados Unidos, mas o valor foi considerado baixo pelos acionistas da empresa e a negociação não foi para frente como a gente viu. Então, o que a gente vê aqui dessa situação? A Azul, ela está numa situação melhor que as outras, mas não é que está voando, né? Desculpa o trocadilho. A empresa ainda tem problemas financeiros, como todas as outras companhias aéreas, mas pelo menos agora está com uma perspectiva positiva. Tem alguns entraves para você conseguir fazer essa transação andar. CAD eu nem acho que seja um grande entrave, mas você conseguir integrar as operações e ter bastante sinergia que justifique uma oferta forte para ser aceita pelos acionistas da Gol. E também você conseguir ter dinheiro suficiente para conseguir honrar o valor que você vai oferecer, eu acho que esses são os dois principais desafios que a Azul vai enfrentar e que eventualmente ela vai ter assessoria do Citi e outras consultorias financeiras para tentar equalizar como que vai ser feita essa proposta. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Tá surgindo aqui, pessoal, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.